Então vamos começar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo vocês que estão aqui. Estão com a sua Bíblia aí, pega uma canetinha para grifar, uma caneta azul, porque é importante a gente grifar algumas frases, alguma palavra que você sente no seu coração, que toca o seu coração. Isso é importante. Minha Bíblia é toda riscada. Ah, é pecado riscar a Bíblia? Não, não é. Pecado é não ler. É não se apoderar dessa preciosidade de palavra que a palavra de Deus é. E hoje nós vamos falar sobre ela, sobre essa sabedoria que está aqui neste livro, o livro da sabedoria. A Bíblia é um livro da sabedoria. E quem é essa sabedoria? Deus. Deus é sabedoria, Ele que nos dá essa sabedoria. A gente tem acesso a essa sabedoria através da palavra de Deus. Então tudo está aqui. Se você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa sábia, uma pessoa vencedora, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estar aqui, entender, porque aqui está toda o ouro e a prata, como ela diz. Então, sem ler a palavra de Deus, sem entender os propósitos, é impossível você ter uma vida plena, uma vida sábia. E muitas pessoas rejeitam a palavra, rejeitam estudar. Eu peço a Deus assim que nunca me deixe faltar essa sabedoria que eu estudo aqui na palavra. Seja bem-vinda, Flávia. Então, a gente precisa sempre estar buscando a sabedoria. A única fonte de sabedoria é na palavra. Então, precisa ler a palavra de Deus. A gente precisa estar aqui entendendo o que Deus quer para nós, quais são os princípios da sabedoria, os princípios bíblicos. Sem isso, a gente não consegue. Não tem como prosperar na vida, não tem como, não tem outro caminho. Então, tem muita gente que rejeita, né, por orgulho e por outras crenças. É triste isso, mas é só aqui que a gente encontra toda buscar toda a felicidade, toda a prosperidade está aqui, não tem jeito. Então temos que ler, temos que estudar para nós nos tornarmos sábios, porque a sabedoria vem de Deus para nos tornar sábios. Então é aqui que a gente vai encontrar. E hoje, nesse capítulo 8 que a gente vai começar a ler, eu recomendo você ler aí na sua Bíblia, a gente vai entender um pouco sobre o que é essa sabedoria, né? O que Deus fala sobre nós entendermos e buscarmos essa sabedoria. Então esse capítulo 8 para mim é um dos mais ricos capítulos de Provérbios. Então eu já reli várias vezes para poder entender, assim, não que é difícil, mas para poder entronizar essa questão da sabedoria dentro do meu coração, que Deus nos pede para fazer isso. Então vamos iniciar a nossa leitura. Então, capítulo 8, versículo 1. Nós estamos estudando todo o Provérbios, né? Então hoje é o capítulo 8. Então vamos lá. Fala assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. O que dá para entender aqui? Que aqui a sabedoria está se colocando, ela está se personificando como se fosse uma pessoa, né? Deus está colocando como se fosse uma pessoa. A sabedoria está clamando, né? Então ela se coloca como uma pessoa, mas não é uma pessoa, mas só para a gente entender o que é sabedoria. Então ela se coloca, está clamando o discernimento, o entendimento, ergue sua voz nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. Então tá como se ela fosse uma pessoa, tá? Pra gente entender melhor. A vocês, ela clama em alta voz. O que ela clama, sabedoria? A vocês, homens, eu clamo, eu falo, eu indico. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes, vocês que não têm experiência alguma, né? Que ainda não acordaram para a vida, inexperientes, adquiram a prudência. Adquiram a prudência. E vocês, tolos, pessoas tolas, ignorantes, que
que estão dormindo, né? Tenham bom senso. Isso aqui é quem que tá falando aqui para nós? A sabedoria. Quem é a sabedoria? É Deus. Então, tenham bom senso. Bom senso é tenham equilíbrio, tenham discernimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Então tá falando, gente, acorda, eu sabedoria, né? Tá falando, tá personificando, eu sabedoria, estou falando alto, de bom som, às portas da cidade. Tenham discernimento, tenham bom senso. A vocês tolos que estão dormindo, acorda. É isso que tá falando aqui. Ouçam, pois tenho coisas importantes a dizer. Ouçam, olha, tá te chamando atenção, preste atenção. É aquelas pessoas que estão dormindo, né? Não estão entendendo o poder que tem a palavra de Deus de nós estudarmos, porque aqui está toda a sabedoria. Então aqui ele está dando um alerta. Ouçam, tenho muitas coisas importantes a dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Os meus lábios, então o que é certo está aqui. Ele vai falar. A minha boca fala a verdade. Então toda a verdade vem da boca de Deus. Pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Então Deus odeia a maldade. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida. Nenhuma palavra de Deus é distorcida. Tudo que está aqui é justo, é reto. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas muito claras. Então, quando a gente lê a palavra e que a gente tem o discernimento, a gente tem o entendimento, por isso que a gente tem que entender o que a gente está lendo. Se não entender, tem que buscar para alguém explicar, tem que estudar, tem que ler várias vezes. Se você tem esse discernimento, você começa a entender que a Bíblia, tudo é muito claro aqui na palavra. A gente começa a estudar a Bíblia, você começa a entender e você começa a ficar extasiado com tanta sabedoria que você vê aqui dentro. Você começa a entender os princípios, você começa a crescer, você começa a se tornar uma pessoa muito sábia. Então é preciso ter fica claro quando você estuda. Então, para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Então, claras para quem tem discernimento, então que a gente consegue discernir, e também retas, justas, para quem tem o conhecimento. Então, se a gente tem esse conhecimento, todas as coisas ficam, a gente vê coisas retas, a gente muda dentro de nós, a gente começa a ter esse conhecimento das coisas justas, que Deus nos mostra. Prefiram a minha instrução, aqui tá dando um conselho para nós. Prefiram a minha instrução do que a prata e o conhecimento ao ouro puro. Então, o que tá falando aqui? A gente precisa buscar primeiro a sabedoria, depois o dinheiro, o ouro e a prata puro. Então, prefiram, olha só que esse até vou grifar esse aqui, porque é muito forte isso aqui, ó. Prefiram a instrução, prefiram o conhecimento, prefiram a sabedoria do que a prata e o conhecimento, e também prefiram o conhecimento. Então ele fala, prefiram a instrução e o conhecimento do que a prata e o ouro puro. Então tem muitas pessoas, aqui a gente faz um parênteses, porque as pessoas que só buscam dinheiro, só buscam se enriquecer, só buscam tudo que fazem, buscam dinheiro e ficar rico, e é o dinheiro, e que manda no mundo é o dinheiro, né? E as pessoas, a ambição de ficar rico, ficar rico, ficar rico. Mas aqui tá muito claro, busquem primeiro a instrução e o conhecimento. Então busquem a sabedoria primeiramente, depois o ouro e a prata, do que o ouro e a prata. Porque se você busca o conhecimento e a sabedoria, automaticamente você vai prosperar na sua vida. Mas as pessoas fazem ao contrário, né? As pessoas buscam só o dinheiro. É o dinheiro que manda nas pessoas. E aqui não tá falando isso, tá? Tá falando que é pra você ser pobre? Não, ao contrário. Se você buscar instrução e sabedoria, você vai encontrar a tua prosperidade. Mas primeiro, buscar aqui a instrução e o conhecimento.
Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Tá muito claro aqui. Então a gente precisa buscar acessar essa sabedoria, porque é muito mais, você vai ter muito mais riqueza do que você só buscar coisas, dinheiro e coisas do mundo, né? Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Olha aqui, versículo, esse 10 e 11 aqui, muito, muito rico. Então, busque, ele está falando, busca a sabedoria, busca o conhecimento, porque é muito mais precioso do que ouro e prata. E mais precioso que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Tudo que você desejar na sua vida, pensa no que você mais deseja. Nada disso se compara a você buscar conhecimento e instrução. Ou seja, buscar a sabedoria que está aqui na palavra. Tá? Versículo 12. Sejam bem-vindas as pessoas que estão entrando. Estamos estudando o Provérbios 8. Versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com prudência e tenho conhecimento, que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então aqui está colocando que o que Deus odeia, né? E que fala que a sabedoria mora a prudência e que o conhecimento vem do bom senso. Então, busque a sabedoria. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Então, é em Deus que a gente vai encontrar o conhecimento, o entendimento e o poder. Então, é em mim, ó. Meu é o conselho sensato. Então, é o conselho de Deus que é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Então, não adianta buscar em coisas, não adianta buscar em pessoas, não adianta buscar em nada a não ser em Deus, porque Ele está falando aqui que é nele que pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam. Por meu, aqui é Deus falando. Por meu intermédio, os reis governam. Ou seja, os reis têm sabedoria porque Deus concede a sabedoria. E as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Então, aqui está falando que a soberania total vem de Deus. É Ele que concede. Não é de nós, não é por nós. Então, toda a autoridade vem de Deus. Né? Ele que nos dá o governo da nossa vida. Se não for por Ele, nós não sabemos como agir. Então, a sabedoria vem dele. Agora, tem gente que não usa a sabedoria de Deus, né? E aí, vai para os caminhos do mal. Então, por isso que nós temos que entender essa sabedoria, estarmos aqui estudando para adquirirmos essa sabedoria que vem do alto, porque nela que a gente vai conseguir ter uma vida reta, uma vida justa, uma vida de prosperidade, uma vida que realmente emana o que Deus quer para nós. Versículo 17. Amo os que me amam. Olha que versículo lindo, gente. Vou sublinhar isso aqui também, tá? Amo os que me amam. Então, ame a sabedoria, porque Ele ama os que o amam. E quem me procura me encontra. Olha que promessa. Amo os que me amam e quem me procura encontra. Glória a Deus por isso. Ó, Pai. Até me emociono quando eu leio a palavra, porque eu leio a palavra entronizada na palavra, sabe? Tendo entendimento, porque eu peço sabedoria do alto. Falo, todas as orações, e é uma dica que eu dou para você. Peça sabedoria para o Senhor. Fala, Pai, me dá o entendimento da sua palavra. Tem muita gente que fala, eu leio a Bíblia e não entendo. Peça esse entendimento para o Senhor, porque Ele dá. Então, quando você lê a palavra, você vai sentir no seu coração esse entendimento. Olha que riqueza nesse versículo 17. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Então é só procurar Deus, Ele está ali em todo momento, a sabedoria está aqui.
É só procurar, o problema é que as pessoas não procuram. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro e do que o ouro puro. Então ele dá muito mais do que essa riqueza terrena, né? Porque o ouro é algo que a gente sabe que é muito rico, de muito valor, mas ele dá muito, ele tá falando que ele dá muito mais do que isso. O meu fruto, ele fala, o meu fruto é melhor. Então, o fruto que Deus vai gerar em você, você buscando, acessando, né, e buscando, procurando a Deus, vai ser muito melhor que qualquer ouro na face da terra. Porque quem me procura me encontra. Ele está falando aqui, quem me procura me encontra. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. Olha a promessa que ele está falando. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Olha a promessa de Deus, o que ele oferece para nós. É muito mais do que as riquezas, é muito mais do que as coisas de valor aqui na terra. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam. Olha a outra promessa aqui. E enchendo os seus tesouros. Então, Deus está aqui muito claro. Quem busca Deus, quem está buscando a sabedoria, Ele vai conceder a riqueza a nós. Então, muitas pessoas ficam aí atrás de coisas do mundo e coisas, né, materiais, e nunca consegue prosperar. Então a prosperidade, ela vem de Deus, é Deus que concede a prosperidade. Quando nós buscamos a Deus com todo o nosso coração e buscamos a sabedoria, Ele está falando aqui, é uma promessa, Ele vai conceder riqueza aos que me amam. Eu concedo riqueza aos que me amam. E eu encho os seus tesouros. Então a prosperidade vem somente de Deus, não vem de coisas da terra, não vem de pessoas, não vem de coisas. Então, se você quer ser próspero na sua vida, você precisa entender essa sabedoria e você precisa procurar encontrar Deus. Tá muito claro isso aqui. O Senhor me criou. O Senhor me possuiu, tem outras versões que falam, o Senhor me possuiu como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada, aqui está falando de nós, tá? Aqui está falando de nós. Então, o Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade e desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismo. Aqui é meio que um poema já, né? Meio poético isso aqui. Nasci quando ainda não havia abismo, quando não existia fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, e quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer, e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Então aqui é um texto poético, né? E é um texto que nós falando de que nós fomos criados pela sabedoria. Então tá falando de nós aqui. Aqui quem escreve Provérbios é Salomão, né? Então tá falando dele, mas é como se fosse nós, né? Porque tá falando que nós somos criados enquanto antes da formação do mundo, nós já fomos criados. Versículo 32. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Você quer ser feliz? Guarde os caminhos do Senhor.
Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os caminhos, os meus caminhos. Então, aqui, eu vou até sublinhar aqui. Você quer ser feliz? Guarde os caminhos do Senhor. Simples assim. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Então, estudem. Qual que é a instrução de Deus? A palavra. Então, ouçam, estudem a instrução que vocês serão sábios. Você vai ter a sabedoria. E nós precisamos dessa sabedoria para poder prosperar, para poder ter vida plena, para poder viver uma vida feliz. Não a desprezem. Quantas pessoas desprezam a palavra, né? Eu vejo pessoas que até me confrontam aqui, que toda vez que a gente fala da palavra de Deus, a gente recebe muitas pessoas que falam contra. E muitas falam, mas a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia tem muita coisa errada. A Bíblia isso, nossa. E é triste isso. Então, aqui tá falando, não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Então aqui está falando que nós temos que sempre estar em prontidão, né? E aplicando essa sabedoria. Não adianta só estudar e não aplicar, tá? Pois todo aquele que me encontra a vida. Olha que lindo isso também. É uma promessa. Todo que me encontra a vida. Você está sem vida? Busque a Deus, você vai encontrar. E recebe o favor do Senhor. Então, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Forte, né? Tá muito claro aqui. Né? Então nós precisamos estar aonde? Em Cristo, porque todos que estão com o Senhor se manifesta a vida, mas os que se afastam e o agridem ainda por cima, eles odeiam a Deus, amam a morte. Tá muito claro. Quer viver, quer ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida próspera, busque a sabedoria. Aqui como está no 17, amo os que me amam, a quem me procura me encontra. Busque a Deus. Busque, você vai encontrar a sabedoria. Você vai encontrar toda a riqueza que você precisa na sua vida, porque o resto vai ser acrescentado. Então é só buscar o caminho. Aqui nessa live, muitas pessoas entram e saem. Eu sei que às vezes as pessoas estão trabalhando, mas ela fica gravada. Então, para você que está assistindo gravado, que tem poucas pessoas ao vivo aqui, e é uma palavra tão rica, a gente vê o quanto as pessoas ficam se debatendo, ficam que nem zumbi para lá e para cá, buscando, correndo, ir atrás disso, e atrás daquilo, sendo que a sabedoria está tudo aqui. Que Deus quer que nós só o buscamos dia a dia, que nós o louvamos, que nós buscamos a essência e parar com essa loucura de correr por causa de dinheiro, em função de dinheiro. Se você buscar a Deus, se você buscar a fonte, tudo vai ser acrescentado sem tanto esforço. As pessoas se matam. Eu já fui assim. Nossa, eu me matei de trabalhar nessa vida já, me matei de trabalhar. E buscando, e indo, e é o poder, e é a fama, e é o orgulho, e é o dinheiro, e é o trabalho, tudo em primeiro lugar, e Deus ficava lá longe, lá no canto. De vez em quando eu recorria a Deus, de vez em quando vai lá e faz uma oração, de vez em quando lembra, Deus era o último a ser lembrado do dia, que é na hora de dormir, né? Aí você lembra de orar, de rezar, é o último a ser lembrado no dia. É difícil ser o primeiro a ser lembrado do dia. E aí você vai, corre, faz e acontece, e vira pirueta e faz, né? E aí fica doente, fica estressado. Para que fazer tanto? Se a riqueza maior está aqui na sabedoria. Quando você busca Deus verdadeiramente, busca essa sabedoria e se achega, tudo vai ser acrescentado. Não precisa dessa loucura. Espera em Deus.
Espera, o que Ele quer é que você se entregue totalmente a Ele. Que você busque primeiramente a Ele. É o primeiro mandamento. Amar a mim sobre todas as coisas. Então, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? É agradecer? É falar, oi meu Deus, eis-me aqui, muito obrigado por mais um dia que o Senhor me permitiu a vida. Mais um dia que estou respirando. Muito obrigado, porque muitas pessoas nesse momento morreram dormindo. Não tiveram mais a oportunidade de estar te buscando como eu estou aqui. Mais um dia. E eu vou honrar esse dia. Eu vou buscar o Senhor sobre todas as coisas. Eu me emociono porque não sou eu que estou falando, é Espírito Santo. Eu tenho certeza que tem uma pessoa aqui que vai ser tocada com essa palavra. Porque está precisando voltar. Está precisando resgatar a sua alma. A sua alma está ferida, a sua alma está desgastada. Eu já estou terminando, porque nosso tempo já está acabando. A sua alma está ferida, a sua alma está destruída. Então busque, resgate. E aonde você vai resgatar isso? Em Deus. Só Ele pode, aqui Ele fala, só Ele pode te dar a vida, te resgatar. Só Ele pode te dar a riqueza, só Ele pode te dar a prosperidade. Não é em coisas, não é em pessoas. E é algo assim tão maravilhoso que eu não sei porque as pessoas não buscam. A paz que excede todo entendimento é tão maravilhosa que nos enche, nos completa, é tão maravilhosa que eu amo tanto falar do amor de Deus, eu amo tanto falar que a vontade é ficar falando o dia inteiro, mesmo sem nenhuma pessoa aqui. Agora estamos sem nenhuma pessoa aqui. Mas eu sei que alguém vai assistir gravado. E você que está assistindo gravado, é para você que eu estou falando. Volte. Leia esse versículo 17 aqui. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Busque a Deus. Você vai encontrar, mas busque. Saia dessa tua zona de conforto. Para de ficar olhando para as coisas, para de ficar esperando em pessoas. Não é em pessoas que você vai encontrar o amor, não é em pessoas que você vai se sentir amada. A gente só se sente amada em Deus, porque as pessoas são fracas, as pessoas são limitadas. Não é no seu marido, não é nos seus filhos, não é na sua mãe, no seu pai. O amor que você precisa sentir de ser amado só vem de Deus. Que todos nós somos pecadores. Então não deposite toda a sua esperança, toda a sua expectativa em pessoas. Você vai se frustrar mais cedo ou mais tarde. Por melhor pessoas que você conviva, você vai se frustrar. Não espere de ninguém. Só espere em Deus. Ele nunca vai te frustrar. Nunca. O amor que Ele derrama para você, por você, e que Ele derramou na cruz com sangue, mandando o Filho dele, que derramou o sangue do Filho dele. Não existe amor maior. Então não se sinta desvalorizada, não se sinta mal amada. Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus que olha por você, mas não se afaste dele. Porque Ele fala aqui, quem se afasta de mim, me agride, não gosta, que me odeia, eles amam a morte. Você está morta? Você está afastada de Deus, você está morta. Quem está afastado de Deus está morto. Por isso que vive que nem zumbi. Então busque a vida. Busque sentir essa felicidade que, independente do que esteja acontecendo ao seu redor, você pode estar sem dinheiro, você pode estar com pouco alimento na sua casa, nada na tua geladeira. Você pode estar com 1000 problemas, você pode estar com 1000 contendas, mas você tem um Deus que
se você buscar, você vai encontrar. Você tem um Deus que vai te amparar e que vai fazer você se sentir amada e vai te resgatar. E aí você vai ter forças para continuar e lutar e Ele vai te mostrar o caminho. Essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje. Então, eu espero que você reflita tudo isso que a gente estudou hoje e que você ouça com muito carinho, muita atenção, porque essa palavra é para você. Mesmo sem ninguém estando aqui hoje. Não tem ninguém agora na live, mas eu sei que alguém vai assistir gravado e essa palavra é para você. Que Deus te abençoe nesse dia, te guarde e vamos orar para encerrar, tá bom? Amanhã vamos estudar o capítulo 9. Pai, poderoso Deus, eu te agradeço por mais um dia. Obrigado pela clareza da sua palavra de hoje. Obrigado por tudo que o Senhor me fez falar aqui. Eu sei que essa palavra, ela não vai voltar vazia, porque é uma palavra que vem do Senhor. Eu sei que alguém vai ser tocado, alguém vai assistir essa live e vai ser tocado por essa palavra e vai ser restaurado na sua vida, porque o Senhor tem o poder de toda a restauração e como sua palavra diz, amo os que me amam e quem me procura me encontra. Obrigada, Senhor, porque eu te encontrei um dia e nunca mais eu vou te abandonar, porque a tua misericórdia dura para sempre, o teu amor me preenche, o teu amor me basta. Eu me sinto amada e eu sei que um dia estaremos em algo melhor, mas enquanto isso, eu me contento só em sentir-se esse amor que o Senhor derrama por nós. Muito obrigada por tudo. E abençoa, Senhor, essas pessoas que passaram por aqui e as que estão aqui, que o Senhor derrame o seu amor na vida de cada uma delas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigada, mais um dia de live. Amanhã voltaremos 7h50 da manhã. Lembrando que hoje a gente tem o chá terapêutico com terapia ao vivo de tarde, então eu te convido a participar, tá bom? Então até amanhã, um beijo, que Deus abençoe vocês. Tchau!